Irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E hoje vamos pregar entre os versículos 7 a 10. Efésios, capítulo 1, versículos de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Nós vamos pregar nesta noite sobre as bênçãos espirituais, segunda parte. E começamos dizendo o seguinte: nada é pior para o homem do que ser um escravo. Ao longo da história dessa terra, a escravatura esteve presente no mundo inteiro. Até nos nossos dias, até no nosso país, que há mais de 100 anos proclamou a Lei Áurea, decretando a libertação dos escravos, ainda existem escravos. Praticamente, semanalmente, nós vemos a polícia dando batida em fazendas com trabalho escravo. Vemos pais obrigando seus filhos menores ao trabalho escravo. A escravatura está presente, irmãos. Ninguém pensa que ela foi abolida. Ela limita o homem às condições mínimas de vida, tira todos os seus direitos. E quando o ser humano não tem direitos, ele se torna praticamente um animal, sem qualquer direito. Agora, a pior escravidão que existe é a escravidão ao pecado. Essa escravidão é a pior, a mais monstruosa que existe. Quando o homem está aprisionado ao pecado, quando o pecado é o seu senhor, é o pior senhor que existe. Ele maltrata o seu escravo de dia e de noite. Ele leva o seu escravo à exaustão das suas forças. Ele deixa o seu escravo na mais completa desordem. Priva o seu escravo de qualquer percepção espiritual. Ele não tem atrações por Deus, não tem atrações por Jesus, não tem atração pela Escritura. Ele não tem atração por nada que diga respeito a Deus, porque ali se fala sobre o pecado, ali se fala sobre vida de santidade, e é o que ele não quer ouvir. O que ele quer mesmo é fazer a vontade do pecado. Ele ama ser escravo do Senhor, chamado pecado. Ele peca por prazer, ele gosta daquele pecado. Todo pecador, morto nos seus delitos e pecados, é um ignorante espiritual no mais alto grau. Não existe grau pior de ignorância espiritual do que o escravo do pecado. Sua percepção espiritual é zero. Ele não tem qualquer percepção espiritual. Ele está assim na beira do abismo eterno. As margens estão erodidas. Ele está sobre as margens, mas elas podem ruir, deslizar sobre o abismo eterno. E ele não percebe, irmãos, ele não percebe. Está cego, completamente alheio àquele perigo. Ele pensa que está na praia, tomando banho, tomando água de coco. E mais um passo, e ele cai numa perdição irreversível. E vai gemer, chorar, gritar por toda a eternidade. Mas há um libertador poderoso. Há um libertador que liberta escravos do domínio do pecado. É um libertador que dobra o senhor pecado e liberta os seus escravos. E depois transforma essas pessoas em pessoas de grande sabedoria e prudência. O contexto da carta é o seguinte: Paulo está preso na cidade de Roma, debaixo do jugo do imperador. Preso porque pregou a palavra de Deus. Preso porque não se curva à divindade do imperador. Ele é um pregador de Jesus Cristo, só se curva diante de Jesus Cristo. Ele está preso, mas ele não está lamentando. Ele está preso, mas ele não está reclamando, murmurando. Ele não escreve uma carta: ó irmãos de Éfeso, tenham misericórdia de mim, peçam a Deus para me livrar dessa cadeia. Estou aqui arrasado, estou aqui passando uma necessidade tremenda, frio, fome,
nudez, minhas roupas são poucas, minha comida é pouca, estou comendo essa ração aqui que parece ração de gato. Minhas roupas estão sujas, eu não tenho roupas para trocar. Ó, irmãos, façam uma cotinha aí, mandem um dinheirinho para mim. Ó, irmãos, façam uma vigília de oração, peçam a Deus para me livrar desse cativeiro. De forma nenhuma. Paulo escreve uma carta explodindo de alegria, explodindo, irmãos, de vigor espiritual, produzindo uma fertilidade de riqueza intensa para dar àqueles irmãos de Éfeso. E ele escreve essa carta. E no capítulo 1 ele fala sobre as bênçãos espirituais que estão reservadas para crentes humildes. E ele diz: irmãos, vocês são riquíssimos, utilizem essa riqueza. E ele escreve essa carta da prisão, dobra, fecha, sela, entrega ao seu assistente chamado Tíquico, que é um rapaz que o assiste ali da prisão em Roma e que vai viajar para a Ásia. E diz: Tíquico, entrega essa carta lá ao presbítero da igreja de Éfeso. E Tíquico vai, irmãos, aquela viagem célere, e quando chega lá, entrega aquela carta em mãos. E quando aquele povo abre aquela carta, pensando que é uma má notícia, pensando que é uma carta de lamúria, de pedido de dinheiro, pedido de oração, nada, nada, nada. Ele não está nos pedindo nada, pelo contrário, ele nos está mandando um caminhão de ouro espiritual. Essa foi a carta de Paulo aos Efésios, para que aqueles irmãos de Éfeso, na sua mais absoluta simplicidade, pudessem compreender e experimentar quão ricos eram. Aí na primeira parte, capítulo 1, ele falou sobre as bênçãos espirituais. E vimos na primeira parte que ele falou sobre eleição e predestinação. E agora ele vai discorrer sobre mais duas bênçãos: a redenção e a revelação do mistério de Deus. O nosso propósito nesta noite, meu irmão, é que você, ouvindo essa pregação, você conheça mais Jesus. Você conheça mais quão rico, poderoso, grandioso e altíssimo é Jesus. E quanto foi de riqueza que ele dispensou para você, para que você seja milionário espiritualmente, mesmo que você seja pobre materialmente, mas que você utilize desde agora as ricas bênçãos que você vai desfrutar por toda a eternidade, mas comece a desfrutá-las agora, sendo um crente fiel, robusto, conforme Deus ordena. Então nós vamos começar com a terceira bênção espiritual. Então, em primeiro lugar, ele fala sobre a terceira bênção espiritual, que é a redenção. E ele diz aqui no versículo 7, no qual temos a redenção. Observe que ele terminou o versículo 6 dizendo que Deus nos concedeu gratuitamente no amado. Amado com A maiúsculo, ele está se referindo a Jesus, o Filho. Aí ele emenda, no qual, Jesus, não é? Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O termo redenção é um termo pouco conhecido hoje, pouco usado hoje, mas no primeiro século era um termo que todo mundo sabia o que é que significava. Era um termo do dia a dia. E simplesmente porque nas grandes cidades imperiais havia em todas elas feira de escravos. Como ali tem a feira do troca, a feira de bode, a feira de gado, a feira de galinha. Lá havia a feira de escravos. E as pessoas iam para a feira comprar escravos. Comprar escravo é redimir o escravo. Essa palavra é usada especificamente para escravos. Nós não vamos para a feira de gado redimir um boi. Nós vamos comprar um boi para abate. Mas na feira de escravos você vai redimir escravos. Então, era uma palavra que todo cidadão imperial sabia o que significava. Daí, redenção significa resgatar, comprar, pagar o preço exigido pela compra. Dentre aqueles escravos lá expostos, todos acorrentados uns aos outros, o homem ia lá, levava o dinheiro e ficava escolhendo, né? Mandava abrir os dentes, olhar se tinha cárie, muita cárie, dentes estragados, porque isso prejudicava a sua força de trabalho. Se havia alguma doença e ele ficava completamente nu, escravo, na frente daquele pretenso comprador. Então, se tivesse tudo ok, ele resgatava aquele escravo, ele fazia a redenção daquele escravo. Aplicando esse mesmo termo aos crentes, o apóstolo afirma que nós fomos resgatados.
nós fomos redimidos. A redenção nos alcançou. E nos alcançou porque nós éramos também escravos. Por isso que se aplica essa palavra a nós. Redenção. Nós fomos redimidos. Nós éramos escravos. Escravos do pecado. O pecado era o nosso Senhor. E Ele mandava em nós. Faça isso, você fazia. Faça aquilo, você fazia. Mesmo que você não quisesse, você fazia. Porque você obedecia ao seu Senhor. Só fazíamos, irmãos, o que Ele ordenava. E não tínhamos outra opção. Até que um dia veio um outro Senhor, mais rico e mais poderoso do que o Senhor dos escravos, e nos comprou. E nos fez livres. Nos resgatou. E como foi que isso aconteceu? Então Paulo aqui cita 3 coisas para nos explicar como foi que Cristo nos resgatou. A primeira, Ele nos resgatou pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Veja aí no versículo 7, de novo. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Sabe o que é que significa isso? O preço pago foi o sangue de Cristo. Quando ele diz sangue, não quer dizer que Jesus deu um corte no dedo aqui, aí derramou umas gotas de sangue. Esse aqui eu vou comprar esse escravo. Aí derramou mais umas gotas aqui, comprar esse escravo. Mais umas gotas ali, comprar. Não é isso não. Quando ele diz pelo seu sangue, quer dizer que ele morreu. É uma figura de linguagem que substitui a palavra morte. Foi assim que ele nos comprou. Escravos na feira eram comprados por dinheiro, metal, cédula, sal, daí a palavra salário, né? Também por mercadorias à base de troca. Eu troco esse caminhão de jaca aqui em 2 escravos aqui, está fechado o negócio. Era trocado por mercadorias, mas contudo, tudo feito na base da moeda corrente. Mas, irmãos, para redimir pecadores como eu e você, das garras de pecado, não foi dinheiro que foi gasto. Não foi ouro, não foi prata, não foi cédula, não foi euro, não foi dólar. Foi o sangue de Cristo. Exclusivamente o sangue de Cristo. É preciso que alguém perfeito se apresente para pagar por pecadores imperfeitos. É o que diz Pedro na sua primeira carta, algumas páginas na frente, primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Veja aqui o que Pedro diz, como é clara a Escritura, irmãos, em nos revelar essas verdades. 1 Pedro 1, 18 e 19, está escrito assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Ele chama prata e ouro de coisas corruptíveis porque prata e ouro são metais, e todo metal se oxida, a ferrugem corrói. Ele não fala nem em cédula. Cédula, a traça corrói. Ele está falando no dinheiro mais valioso, que é prata e ouro. Se até prata e ouro, a ferrugem corrói, eles se oxidam, eles são corruptíveis. Não foi, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes, olha a palavra aí, resgatados. Isso é da redenção. Do vosso fútil procedimento, quer dizer, do estado de bota em que você se encontrava, que vossos pais vos legaram. 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, tem que ser alguém perfeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então foi assim que você foi resgatado, pelo sangue de Cristo. A morte dele foi que lhe resgatou. Assim, irmãos, a nossa redenção, a nossa compra aconteceu pelo sangue de Cristo. Então, nesse momento eu pergunto a você, se o montante dessa ordem foi pago para lhe comprar, porque se você juntar o ouro do mundo todo, toda a prata do mundo todo, todo o dinheiro do mundo todo, toda a riqueza do mundo todo, não compra uma célula só do Filho de Deus. Não compra uma célula. E nós temos bilhões de células no nosso corpo. Então, a pergunta é essa: se o montante dessa ordem, o sangue de Cristo, foi pago para lhe comprar, qual tem sido, meu irmão, a sua resposta em viver de acordo com a vontade do seu novo Senhor? Imagine que você cometeu um crime num país aí que tem a pena de morte e a lei lhe condenou à morte. Você vai à guilhotina daqui a 2 meses e a data está marcada.
No dia aprazado, quando você está sendo levado à guilhotina pelo carrasco, pelos soldados, para ser entregue ao carrasco lá em cima, no cadafalso, e você começa a subir aquela escadaria, e alguém grita: pare! Eu vou no lugar dele. O crime foi dele, mas eu assumo a culpa do crime dele. É como se eu tivesse cometido esse crime. Inocente-o. Você ouviu essas palavras quando o carrasco ia descer a guilhotina no seu pescoço. Quando você olha, é alguém que lhe ama profundamente, mas alguém que você o odeia profundamente. Porque foi assim quando o Senhor nos salvou. Ele nos salvou por amor, quando nós éramos seus inimigos. Eu o odiava. Aí esse seu inimigo, que lhe ama e que você o odeia, sobe no cadafalso, recebe a guilhotinada e morre. Você vai para casa inocentado. Chega em casa, você entra no seu quarto, começa a chorar de remorso, de agonia e de gratidão. Talvez o sentimento maior é a gratidão. Agora eu preciso fazer alguma coisa pela família, que ele deixou esposa e 6 filhos, o menorzinho ainda de braço, de colo. Deixou a família desamparada, deu a vida por mim. O que é que eu posso fazer pela família dele? Você vai fazer tudo o que você puder para dar assistência à família daquele que morreu por você. Vai ou não vai? Vai. Pois foi isso que Jesus fez com você. Ele morreu no seu lugar. Quando a guilhotina celestial ia lhe matar, ele impediu, serviu de anteparo. Não ele, eu. Ficou na frente, tomou sobre si a sua culpa, lhe inocentou. Ele fez isso porque ele amava, mas você o odiava. Então, qual é a gratidão que você tem para com o seu Senhor por ter feito isso com você? Qual é? Por ter derramado o seu sangue. Então, você foi resgatado pelo sangue de Cristo, diz aqui a Escritura. Lembre-se disso. Esse é o primeiro aspecto que Paulo fala sobre como você foi resgatado. Aí vem o segundo aspecto. A redenção consiste na remissão dos pecados. Ainda no versículo 7 de Efésios 1 está escrito assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. O que é remitir? Remissão é remitir. Remitir pecados significa perdoar pecados. Se você cometeu uma ofensa contra o seu irmão e foi e pediu perdão, e ele lhe perdoou, você sai dali remitido, perdoado, mesma coisa. A remissão dos pecados. O pecador redimido de comprado, é também remitido de perdoado. Sobre ele vieram a redenção, que foi a compra, e a remissão, que foi o perdão dos pecados. Quer dizer, por ser remitido, ele não precisa mais pagar pelos seus pecados. Seus pecados já estão pagos. Quais pecados? Os que eu cometi até agora, né? Não. Os do passado, os do presente e os do futuro. Todos eles estão pagos. É isso que a Escritura deixa claro. Já ouviu aquele verso que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados? Hebreus 9:22. Quer dizer o seguinte: para que você tivesse o seu pecado perdoado, por Deus, foi preciso que alguém derramasse o sangue dele por você. Isto é, alguém morresse no seu lugar. Derramar sangue é morrer, não é ser ferido, depois ir na farmácia ou na UPA e fazer um curativo. Não é. Jesus precisou morrer para poder você viver. Sem derramamento de sangue não há, irmãos, remissão de pecados. Então a redenção consiste na remissão de pecados. Se Jesus não tivesse morrido, se ele não tivesse morrido por você, o débito dos seus pecados estaria aberto e aumentando dia a dia. Cartão de crédito cobra 20% ao mês. O débito do seu pecado cresce 1.000.000% ao minuto. Ao minuto. Se você não tivesse sido perdoado, se Jesus não tivesse morrido por você, o seu débito se tornaria impagável. E é isso, exatamente isso que está acontecendo com aquele pelo qual Jesus não morreu por ele.
ele tem uma carga de pecados, de culpa sobre si, que eu não sei como é que ele está vivo. Só Deus para manter esse sujeito vivo. Não é brincadeira, irmãos. Você mesmo sabe, como crente, o que é que a culpa faz. Basta você cometer um pecado, por menor que seja, a culpa lhe arrasa. A culpa lhe arrasa. Você não tem sossego nem de dia nem de noite. Não dorme direito, não come direito, não trabalha direito, não faz nada direito, até que se redima desse pecado, se conserte dele diante de Deus. Você, como crente, um pecadinho faz isso. Agora imagine o ímpio, que não sabe confessar pecados, não sabe o que é pedir perdão de pecado, não reconhece os pecados, não reconhece, eu sou bom, não tem pecado não. A culpa dele chega até o céu, uma montanha que está aqui sobre os ombros dele, ele está arqueado com o peso, ele não sente, morto nos seus delitos e pecados. Pois seria assim com você também, caso Jesus não tivesse morrido por você. Como você poderia pagar sua dívida? Como? Ninguém pode pagar sua dívida. Então o seu destino seria o inferno. E o inferno eterno. Nunca mais você ia sair de lá. Então a redenção, meu irmão, é uma bênção espiritual riquíssima, pois que também lhe perdoou os pecados. Admire Cristo por isso. Conheça mais Cristo quando ouvir essas verdades. Ele, além de lhe redimir, lhe remitiu. Perdoou seus pecados. Lhe comprou, tirando das mãos do cruel Senhor chamado pecado, e lhe perdoou os pecados. Pergunto, como você se sente hoje, sem aquela carga de culpa que você tinha diante de Deus, porque o seu pecado foi perdoado? Você não respira livre? Respira folgado? Suas preocupações são as do dia a dia. Você não tem mais aquela consciência de culpa do pecado que você tinha antes. Não tem mais. Tem preocupações diárias, tolas. Por mais pesadas que sejam, você move com o dedo assim. Sopra para lá, sopra para cá. São todas tolas. Na verdade, mas isso não se implica numa responsabilidade. E a pergunta vem, qual tem sido a sua resposta a essa dádiva que Deus lhe deu? Você aproveita para pecar ainda mais ou para fugir do pecado? Então a redenção vem pelo sangue de Cristo, consiste na remissão, no perdão dos seus pecados. E o terceiro aspecto que o apóstolo fala é que a redenção nos é concedida pela graça abundante de Deus. Uma pergunta: por que é que você acha que Deus fez tudo isso por você? Deus me livrou das garras do Senhor chamado pecado. Não pedi, Ele me livrou. Me comprou, dando a vida por mim. Não pedi também, Ele que fez, porque Ele quis. Depois me perdoou os pecados, tirou de sobre mim a culpa, me livrou da morte eterna, vai me colocou no corredor da vida eterna. Já ganhei a vida eterna desde agora. Por que será que Ele fez isso comigo? Por que será que Ele fez isso comigo? Certamente Ele fez isso comigo porque eu era bom. Alguns dizem isso, viu? Outros dizem, certamente Ele fez isso comigo porque viu que eu ia ser uma pessoa boa, cumpridora dos meus deveres. Eu sou bom, sou uma pessoa que não faço mal a ninguém. Será que foi por isso que Deus me tirou, me resgatou, deu a sua vida por mim? Será que foi por isso que Ele me comprou com esse altíssimo preço? Será que foi por isso que Ele me perdoou os pecados? Será que foi por isso? Versículo 7, presta atenção, de novo, no qual em Cristo temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Agora escute, segundo a riqueza da sua graça. Aqui está o porquê de Deus ter lhe resgatado. Foi por causa da riqueza da sua graça. Ele fez tudo isso por causa da riqueza da sua graça. Coloque isso na sua cabeça. Imagine você, dois homens ricos. Vamos fazer um mix. Um homem e uma mulher, ambos ricos. Eles são chamados para acudir
uma justa causa na sociedade. Uma causa que necessitava, então, as pessoas recorreram a essas duas pessoas ricas. Aí a primeira tira da sua riqueza, dá uma contribuição irrisória, avarenta, mesquinha, pirangueira, decepcionou todo mundo. Todo mundo tirou os óculos assim, passou a mão no rosto. Como é que pode? O pobre deu mais do que ele. Aí vem a outra pessoa rica, não sei se foi o homem ou se foi a mulher. Chamaram o outro rico. Deu também da sua riqueza. Mas foi uma oferta liberal, mão aberta, não mediu esforços, prontificou-se a ajudar mais quantas vezes fosse preciso. Somente a oferta dessa pessoa supriu toda a necessidade e ainda sobejou. Ambas as pessoas deram da sua riqueza, mas uma foi avarenta, mesquinha, e a outra foi liberal e mão aberta e supriu a necessidade. Pois foi justamente esse segundo caso que foi o caso de Deus para com você. Paulo diz aqui que ele nos deu tudo isso: eleição, predestinação, redenção, revelação do mistério e todas as outras demais alistadas aqui, pela riqueza da sua graça. Significa que ele não economizou, que ele não foi mesquinho, que ele não foi mão fechada, que ele não reclamou, que ele não fez pergunta disso, daquilo e picuinha. Não. Ele foi liberal, mão aberta, teve prontidão, deu da sua abundante riqueza. E observe os irmãos. A primeira causa lá que os dois ricos foram chamados a contribuir era uma causa justa. Era alguém que estava precisando, um moribundo, um coitado, amado de todos, e toda a sociedade se condoeu, se compadeceu daquela pessoa e fez a chamada geral para todo mundo ajudar. Foi uma causa justa. E Deus para conosco, para com você, foi uma causa justa? Nós, pecadores, inimigos dele, odiando com todas as nossas forças, não queríamos nada com a palavra, não queríamos nada com a escritura, não queríamos nada com a oração, não queríamos nada com a igreja, odiávamos a igreja. E ele fez isso, ele nos salvou, por conta da sua graça, a riqueza da sua graça. Essa foi a causa. É uma boa causa? Não, é uma péssima causa. Ele nos salvou pela riqueza da sua graça para acudir uma péssima causa. Todos entendam dessa forma, uma péssima causa, que era a sua salvação. Porque você era inimigo dele, um pecador, fazia exatamente o que ele não queria e não fazia o que ele mandava. Mesmo assim, ele lhe comprou, ele lhe perdoou. E Paulo diz, foi segundo a riqueza da sua graça. Que é graça? É um favor salvador que é prestado onde cabe condenação, porque condenação era o que você precisava e merecia. Era condenação. E ele deu um favor salvador. O nome disso é graça. E ele diz, riqueza da sua graça. Não foi qualquer graça não, não foi qualquer gracinha não. Foi uma graça rica, abundante. E para que você entenda, de uma vez por todas, esse termo, riqueza da graça, é por isso que Paulo usa essa palavra que eu usei no versículo seguinte, no versículo 8. Observa aqui. Que Deus derramou a palavra, irmãos, abundantemente, irmãos, sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Isso é inacreditável, né, irmãos? É inacreditável. O apóstolo está dizendo que Deus, além de nos salvar com a sua rica graça, ele derramou a graça assim. Não foi, abre a torneira. Não, abre as comportas. Abre as comportas. Não foi simplesmente uma torneira, nem duas torneiras, nem três torneiras, para que a graça fosse caindo. Mas foi vazão máximo. Todas as comportas da usina da graça foram abertas para derramar graça sobre a sua vida. Todas elas. E mais, quando ele diz aqui, em toda sabedoria e prudência, não está se referindo à sabedoria e prudência de Deus, não. Está se referindo à sabedoria e prudência que ele lhe deu. Ele inundou a sua alma. Inundou a sua alma com sabedoria e prudência. Por quê?
Imagine que você era um pecador terrível, estúpido, nécio. Aí o Senhor lhe salvava e deixava você estúpido, nécio, estulto, sem qualquer sabedoria. Não. Ele lhe salva, ele redime, perdoa os seus pecados, derrama sobre você a graça abundante, mas abundante mesmo, e ainda enche você de sabedoria para que você não seja mais estulto, e lhe enche de prudência para que você não seja um sujeito estúpido, não é um sujeito que não sabe agir como você procedia antes, não. Agora você age com prudência. Você tem um pé atrás, você tem um freio agora. Você é prudente naquilo que fala, naquilo que faz. Tudo isso vem de Deus. Essa graça abundante lhe trouxe tudo isso. E os irmãos de Éfeso estão lá, além dessa carta. Quer dizer que nós temos toda essa riqueza. Tem essa riqueza. Os irmãos da Igreja Batista da Graça estão vindo. Quer dizer que essa riqueza toda nossa é de vocês. Quem disse isso? Foi o Espírito do Senhor que mandou o apóstolo Paulo, lá da prisão de Roma, escrever sobre essa riqueza infinita que foi dada aos crentes. É por isso que o pecador rapidamente passa da condição de pecador perdido para aquela condição de pecador cheio de sabedoria e de prudência. Veja a sua vida mesmo, antes de você conhecer a palavra, como estúpido você era, não tinha sabedoria. Hoje não, sua vida é diferente. Você age com sabedoria. Além de ter sido salvo e perdoado, age com sabedoria. Sabe se comportar na frente das pessoas, sabe se dirigir ao patrão, sabe se dirigir ao empregado, sabe falar na hora certa, sabe calar na hora certa. Aquele versículo lá de Eclesiastes, tempo de falar e tempo de calar, se verifica na sua vida. Você é uma pessoa que as pessoas dizem, como fulano é prudente, não era assim não. Foi depois que entrou na lei. Depois que entrou na lei, o povo diz assim, na lei de Deus. E é verdade, irmãos. Porque isso vem no pacote. Não dá para entender mesmo, irmãos, o que seja a graça de Deus. Como é que ela salva pecadores, inimigos seus? Como é? Dessa forma, dando da sua riqueza, da sua abundante graça e rica graça, inundando o ser dos pecadores com sabedoria e prudência. Como é que pode isso? E tudo isso sem qualquer mérito da parte dos pecadores. Pelo contrário, os pecadores que recebem isso só têm demérito. Só tem demérito. É por isso que os escritores que meditam na graça de Deus, eles arrancam palavras e dizem assim, assombrosa graça. Outros dizem, maravilhosa graça. Os reformadores diziam, sola gratia. É porque compreendem essas verdades. E eu quero que os irmãos compreendam também. E passem a pensar de forma diferente. Passem a apreciar esse Jesus que está aqui trazendo a palavra para os irmãos nesta oportunidade. Dizendo da riqueza que lhes deu. Qual é a sua gratidão, meu irmão, para com Deus? Por causa da graça que Ele derramou abundantemente sobre você. Qual é a sua gratidão? Acompanhada de toda sabedoria e prudência. Então, a redenção é a terceira bênção que Paulo alista aqui. A primeira foi a eleição. A segunda foi a predestinação. A terceira é a redenção. Aí vem a quarta bênção. Em segundo lugar, a quarta bênção espiritual é a revelação do mistério. Está aqui no versículo 9, não é? Quando ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmãos, desde os primeiros anos do cristianismo, que os pregadores da palavra de Deus se defrontaram, se debateram com as religiões de mistério. Os irmãos já ouviram falar das religiões de mistério? Eram religiões que mantinham certos segredos das suas divindades. E eles não contavam esses segredos a todas as pessoas, não. Eles diziam assim, nós temos certos segredos que só contamos a uma plateia seleta, a uma parte seleta dos adoradores. E essa parte seleta é aqueles que vão se esforçando, estágio por estágio, grau por grau, cumprindo as tarefas, e então eles atingem a faixa preta. E aí eles têm direito de saber os segredos. Tudo isso é mentira, os irmãos sabem, tudo isso é mentira, né? Para enganar o povo. Eram segredos para atrair as pessoas, porque o povo é curioso. Eu vim agora para a igreja e teve um acidente lá naquele viaduto da rodoviária acima. Acidente grave, pelo jeito, caminhão virado, carro batido.
muitos carros da polícia lá, rodoviária. Irmãos, o que tinha de carros parados à margem da BR? Até a faixa de rolamento estava ocupada com carros parados, que as pessoas pararam e desceram para olhar de cima do viaduto, que foi embaixo do viaduto. Aquela curiosidade que matou o gato. Então, essas religiões de mistério exploravam o lado curioso das pessoas, a fim de induzi-las a lutar, sabe? Lutar para alcançar aquele estágio de saber os segredos da divindade. Aí, enquanto você estivesse lutando, você estava dentro da religião, você era um adepto. Então, era isso que eles queriam, arregimentar as pessoas, chamá-las de adeptas, e elas ficavam lutando para conhecer os segredos da divindade. Aí as pessoas passavam ali anos e anos, almejando chegar àquele nível desejado. Eu sou faixa preta agora, como lá do judô, sou faixa preta. E assim, os mestres mantinham a consciência das pessoas aprisionadas, irmãos, pela curiosidade. A curiosidade era a agulha que costurava aquela religião. Agora, eram poucos os que chegavam lá na faixa preta para conhecer os segredos. Eles tinham medo que alguém conhecesse os segredos, saísse espalhando para os outros, e ainda todo mundo sabia. Então eles revestiam o segredo. Se você contar, é mortal, você morre. E as pessoas que conheciam os segredos ficavam ali guardadas. Tinha os eleuses, o pitagorismo, o culto a Ísis também. Eram os gnósticos, que até que João fala dele, o gnosticismo. Eram religiões de mistério. No nosso tempo existe aqui, irmãos, olha, a Rosa Cruz, a gente já ouviu falar, Rosa Cruz, até alguns dizem o espiritismo também, é uma religião de mistério. Religião dos drusos. Não foi esse jamais o caráter de Deus para com o cristianismo. Jamais. Deus fez questão de nos revelar tudo quanto estava no seu coração e que devíamos conhecer. E ele fez questão de revelar a todos e não somente a uma minoria seleta. Todos os chamados têm o privilégio de conhecer os mistérios de Deus que ele revelou. E Paulo aqui diz duas coisas. Primeira, esse mistério foi nos concedido segundo o seu conselho. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Ele nos desvendou o mistério da sua vontade, está escrito aqui. Nós sabemos que a revelação de Deus aos homens, ela teve um momento que os homens não conheciam. Aí começou a revelação. Então teve começo. E ele continuou revelando, quer dizer, teve meio. E chegou um dia que ele terminou de revelar, teve fim. A revelação de Deus para nós teve começo, teve meio e teve fim. Esse começo, o escritor aos Hebreus diz, havendo Deus, outrora, lá no comecinho, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais que viviam lá, Abraão, Isaac, Jacó, e vem, pelos profetas. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, coube ao Filho a revelação final da parte de Deus. Coube ao Filho. O Pai se revelou muitas vezes lá atrás, de muitas maneiras, por anjos, por profetas, por voz vinda do céu. Nada, porém, mais especial, nada, porém, maior do que a revelação que veio através do Filho. E o Filho mesmo disse, tudo quanto eu ouvi do meu Pai, vos dei a conhecer. João 15:15. Então Cristo trouxe a plenitude da revelação do Pai aos homens, e tudo está escrito. Além de trazer, eles escreveram. Está aqui escrito. Não há mais mistério da parte de Deus. Todos os crentes agora podem abrir sua escritura e conhecer o que era mistério, que agora está revelado. Cristianismo não é religião de mistério, é religião revelada. Por isso, irmãos, que o profeta de hoje, está cheio de profeta aí, e é verdade. Tem profetas verdadeiros e profetas falsos. Qual o profeta verdadeiro? É aquele que prega e diz, está escrito. Profeta falso, fecha a escritura. E ele fala de forma diferente. É um pregador que não diz, está escrito. É um lunático. É um falastrão de quimeras. É um fantasioso. É um mentiroso. Não prega a revelação de Deus que está escrita.
Ah, o Senhor me revelou. Mentira! O Senhor não revelou coisa nenhuma. O que o Senhor já revelou já está escrito. Ah, o Senhor me iluminou. Ah, tudo bem, iluminou o que está escrito. Mas o Senhor me disse para eu fazer isso. Mentira. Está escrito, tá não, então é mentira. Só é verdade o que está escrito. Por isso que nós dizemos, a Escritura é suficiente. Não precisa de mais nada, não precisa de novas revelações. Então, irmãos, o Pai não quis que os crentes ficassem à margem de conhecer os seus mistérios, como a maioria dos adeptos das religiões de mistério, que não conhecem os segredos dos seus deuses. Nem tampouco Deus quis que nós ficássemos como os samaritanos, que ignoravam as riquezas divinas, como tem aquele episódio de 2 Reis 6 e 7. Um episódio interessante foi assim. No tempo do profeta Eliseu, a Síria quis invadir Jerusalém, mas Jerusalém fechou as portas. Melhor dizendo, Samaria era uma cidade murada, fechou as portas, ninguém entrava, ninguém saía, os soldados de fora não podiam invadir a cidade. Não tinham como, os muros eram altos. E o exército da Síria cercou a cidade toda. Vamos matá-los de fome. Vamos obrigar eles a abrir os portões quando a fome apertar. Não entra comida, não sai nada, nem entra nem sai nada da cidade. Os portões estavam hermeticamente fechados. Então, todo o arraial dos sírios cercavam Samaria. Entre o muro da cidade e o arraial dos sírios, uma certa distância, 1 quilômetro, 2 quilômetros, não sei, tinha os matagais. Nesses matagais estavam os leprosos de Israel. E a Bíblia conta uma história de 4 leprosos que estavam ali. E os leprosos também, estavam espremidos ali, não podiam entrar na cidade, porque eram leprosos e a cidade já os tinha expulsado, e não podiam ir para o lado dos sírios, porque seriam assassinados rapidamente. Então eles estavam ali, se virando, comendo folha de umbu, comendo raiz de batata, alguma coisa assim. Mas, irmãos, a coisa foi apertando, e eles disseram, estamos fritos, não temos mais como sobreviver, não. Interessante é que nessa mesma época o rei ia passando assim perto do muro, e uma mulher gritou de cima do muro, o rei de Samaria: "Ó rei, nos acode, ó rei." O rei disse: "Se o senhor nos acode, o que é que eu posso fazer? Não posso lhe acudir, não. Se Deus quer, Deus não pode lhe acudir, não está lhe acudindo, como é que eu posso lhe acudir?" Aí a mulher reclamou: "Olha, essa mulher aqui, essa vizinha minha, propôs que nós comêssemos o meu filho, e nós comemos o meu filho hoje. Cozinhamos o meu filho e nós comemos. E amanhã ficou acertado para ela cozinhar o dela e nós comemos. Só que quando chegou outro dia, ela não quis cozinhar o dela." Quando o rei ouviu isso, irmãos, o rei entendeu que estava no fundo do poço. Rasgou as suas vestes, deu um murro na mesa e disse: "Isso é culpa de Eliseu." Porque Samaria estava no maior pecado, e o profeta avisando: se vocês continuarem no pecado, Deus vai mandar o justiceiro. E o povo sem dar ouvidos, o rei sem dar ouvidos, até que o justiceiro veio, cercou-se Samaria. Aí o rei disse: "Deus me faça o que bem entender, se hoje eu não matar Eliseu." Eliseu estava dentro de Samaria. Nessa ocasião ele estava conversando com os anciãos na casa dele. Daqui a pouco lá vem um soldado na frente para matar o profeta, e lá vem um rei atrás, junto com o seu general. E Eliseu conversando com os anciãos, teve uma hora que Eliseu parou e disse: "Está vindo na minha direção o soldado para me matar, a mando do homicida", referindo-se ao rei. "E logo atrás vem o seu senhor. Quando esse soldado chegar, empurra ele para fora e bate a porta na cara dele." O soldado chegou, os anciãos que estavam lá empurraram o soldado, fecharam a porta, bateram. E Eliseu mandou um recado: "Amanhã, a essa hora, 24 horas depois, todo mundo vai comer fartamente. Todo mundo vai comer fartamente aqui em Samaria." Quer dizer, encerrou o juízo. Porque se Deus não tivesse acudido, o povo ia morrer naquele dia ali, 2 dias depois. Porque a fome estava extrema, não tinha mais o que comer. A glicose do povo estava menos de 70. Não tinha nem um diabético. Aí, irmão, sabe o que foi que aconteceu? Do lado de fora, assim, quando o profeta disse isso, o general que estava dando apoio ao rei duvidou e escarneceu do profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu olhou para ele e disse: "Pois você vai ser o único que não vai comer. Vai ser o único que não vai comer. Você vai morrer pisoteado pelo povo." E ele deu aquela risada sarcástica, né? E tremendo-se. Enquanto isso, do lado de fora, os leprosos disseram: "Ó, a gente está frito. Se a gente entrar na cidade, vai ser expulso de novo, porque está leproso. E também não tem comida, não nos vão dar comida. A gente vai morrer. Se a gente for para o lado do acampamento dos sírios, pode ser que a gente coma e pode ser que a gente morra. Então, para cá é morte e morte.
para cá é morte e comer. Então vamos para cá. Vamos para o lado dos sírios. Aí eles foram lá para o lado do acampamento dos sírios. Quando chegaram no acampamento dos sírios, irmãos, vazio. Não tinha uma alma viva. Aí eles entraram numa tenda, tudo desconfiado assim, viram logo muita comida e começaram a comer. Os 4 leprosos começaram a comer e a beber. E entraram noutra tenda, comeram muita comida, farta comida, bebida. E eles se fartaram, irmãos, rapidamente. Aí quando estavam com a barriga cheia, aí disseram assim, agora tem um problema. A gente está numa situação difícil, embora com a barriga cheia. Nós temos que avisar o povo lá de Israel. Avisar os guardas lá debaixo do muro. Porque se a gente não avisar, nós seremos tidos por culpados. Porque a gente sabia que tinha uma solução e não apontamos. É mesmo, é mesmo. Aí foram os 4. Só que o que foi que aconteceu? Por que foi que o acampamento ficou vazio? Na noite anterior, Deus, quando o profeta Eliseu falou lá para o rei que daqui a 24 horas todos vão comer, Deus fez que os sírios ouvissem ruído de tropel de um exército numerosíssimo. Só quem ouviu foi os sírios. E eles disseram, os reis de Israel alugaram os egípcios e outras nações contra nós, e estamos perdidos. Eles fugiram, irmãos, a pé, não tiveram nem tempo, nem tino para montar no cavalo. E saíram desesperados, irmãos, correndo do acampamento, cada um deixando cair tudo pelo caminho, roupas, tudo para aliviar a carga de correr. Bom, aí os leprosos foram lá, chegaram embaixo do muro. Guardas, o acampamento, a gente foi lá, relataram. Aí os guardas deram notícia ao rei de Samaria. Aí o rei disse, já sei o que é. Eles se afastaram do acampamento para atrair a gente. Quando a gente chegar, aí eles voltam e matam a gente. Aí um secretário lá do rei disse assim, vamos fazer o seguinte, rei, vamos mandar uma embaixada lá, uns soldados, para verificar. Se perder, só perde esses soldados aí. É uma esperança. Aí foi uma comitiva montada em cavalos lá. Quando chegaram, irmãos, no acampamento, realmente estava vazio. Aí eles foram mais para frente, perseguindo a rota por onde os sírios tinham ido se esconder, entre aspas. Pois não é que não tinha sírio escondido nenhum. Encontraram foi as coisas espalhadas pelo chão, como quem tinha corrido às pressas, fugindo de um terror. E foi assim que Samaria foi salva. Então ela estava dentro, presa, sem usufruir da riqueza que Deus já tinha lhe dado. Mas só para terminar, quando o povo ouviu essa notícia, os portões de Samaria se abriram e o povo saiu desembestado para o acampamento dos sírios a fim de pegar comida, esfaimados todos. E sabe o que aconteceu? Naquele corre-corre, sabe quem foi pisoteado? O general que zombou do profeta, que duvidava que pudesse isso acontecer. Depois você lê 2 Reis, capítulos 6 e 7, que você vai se inteirar melhor dessa história. Então, Deus não quer que os crentes fiquem sem conhecer as suas riquezas, a sua revelação. Por isso, Deus nos revelou o seu mistério. Irmãos, olha, a maior história já contada, que é a história da graça de Deus em Cristo, com todas as suas bênçãos decorrentes, deve ser dada a conhecer. E Deus fez isso, Ele teve o maior prazer de contar essa história a nós. A história da graça derramada sobre nós, mediante o seu Filho Jesus Cristo. Agora o ponto é, Deus se revelou porque quis, ou porque o pecador pediu? Lembre-se que nós estamos falando sobre o ponto, Deus nos deu segundo o seu conselho. Deus nos revelou o seu mistério segundo o seu conselho. A Escritura aqui afirma no versículo 9, exatamente isso, que a revelação do mistério foi segundo o seu beneplácito, né? Então isso significa que a decisão de revelar, a autorização para revelar, a vontade para revelar, vieram exclusivamente de Deus. Foi Ele quem decidiu, no seu conselho, revelar-se aos homens. Pecador nenhum pediu, você não pediu. Senhor, revela-me a tua vontade, revela-me o teu coração. Senhor, eu não te conheço, revela-te a mim. Ninguém pediu. Nenhum de nós, nem você, nem ninguém na história da humanidade jamais pediu que Deus se revelasse. Se Deus não tivesse se revelado, e todos nós estaríamos na mais completa escuridade, na mais completa cegueira e perdição. Porque a revelação dele foi o que me salvou, foi o que lhe salvou.
E diz o final do versículo 9 assim: segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Meus irmãos, Cristo está aqui de novo. É como se Deus tivesse dito assim: eu proponho revelar tudo isso, tudo que está no meu coração, ao meu povo, por meio do meu Filho Cristo. Eu proponho isso. Todas as bênçãos espirituais que nos são dadas, nos vêm por Cristo e por mais ninguém. Assim a revelação do mistério veio através do beneplácito do Senhor. Esse é o primeiro aspecto. Porém, irmãos, em que consiste esse mistério? Qual foi o mistério que Deus nos revelou? Todo mundo que é curioso está querendo saber qual foi o mistério que o Senhor nos revelou. E eu vou dizer agora a você, vou revelar esse mistério. A revelação do mistério consiste na centralidade de Cristo, em você conhecer a centralidade de Cristo. Pergunto a você, veja no versículo 10 assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, preste atenção, tanto as do céu como as da terra. Que tem aqui, irmão, nessas palavras, quem é o ser mais importante do céu e da terra? Resposta: Cristo. Quem é o ser mais atraente do céu e da terra? Resposta: Cristo. Quem é o centro da terra? Cristo. Quem é o centro do céu? Cristo. Para quem convergem todas as coisas na terra? Para Cristo. Para quem convergem todas as coisas no céu? Para Cristo. Cristo. Não há nada no universo em que ele não possa dizer é meu, como diziam os puritanos. Não há nada no universo no qual ele não possa dizer é meu, eu governo, eu tenho autoridade. Aqui no versículo 10 está dizendo que Deus fez convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. O que é isso, plenitude dos tempos? Uma página atrás de onde você está, Gálatas 4:4, está escrito assim: vindo, porém, a plenitude do tempo. Olha a expressão aí. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo, meu irmão, é uma expressão que se refere ao tempo determinado por Deus para enviar o seu Filho ao mundo. Nós chamamos de encarnação. Maria engravidou e deu à luz um menino, ao qual se chamou Emanuel. Então, os tempos precedentes, imagine, tempos verdes, amadurecendo, a fruta está no ponto de colher. É a plenitude dos tempos. Foi nesse ponto que Deus decidiu, no seu decreto, enviar Jesus. Então, Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu seu ministério, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Todas essas coisas passaram, nesse momento, ao seu governo absoluto e pleno. De novo eu leio para você Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja, nesse versículo Paulo está dizendo, o momento em que Deus deu todo o controle do céu e da terra a Jesus, foi na plenitude dos tempos, foi quando ele encarnou. Nesse momento, o Senhor deu, tome aqui a chave do universo. Você agora é que controla. É como o pai passa o controle das empresas ao seu herdeiro. Tome aqui, meu filho, você agora é o dono. Todo o poder está nas suas mãos. E o pai agora se aposenta e vai viajar pela Europa e pelo Oriente. E o filho fica assumido. Jesus disse em Mateus 28:18, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Lembram disso? Meus irmãos, tudo quanto está ao nosso redor, em cima, embaixo, dentro, fora, tudo está posto sob o governo de Cristo. Observe a sua volta: terremoto no México, furacão Irma, arrasando tudo aí pela América Central e América do Norte. Não só isso, o caos humano, sofrimentos injustos, calamidades, desigualdade, depravação, contrastes extremos, tristezas profundas, alegrias excessivas. Tudo isso obedece ao comando supremo de Cristo para cumprir os seus propósitos eternos e soberanos. Ele controla isso com uma facilidade, irmãos, que nós não podemos compreender. Mas não controla somente os aspectos grossos e titulares, mas as minudências também. Os detalhes, está tudo no controle dele.
Nenhum crente jamais sequer ousaria saber desse mistério, caso o Senhor não tivesse revelado. Nunca saberíamos disso. E digo mais, quando os incrédulos olham ao seu redor, o que é que eles veem? O caos. Eles não têm olhos para ver o controle de Cristo. Só quem tem olhos para ver é você. Porque o Senhor abriu os seus olhos para ver que mesmo isso aí é o resultado do controle absoluto de Cristo. É como um bordado sendo olhado por baixo, pelo fundo. Você vê aquela figura horrorosa, mas quando você vê por cima é uma perfeição, um bordado. Mas olhando por baixo assim, é uma aparência terrível. Os ímpios olham por baixo, mas nós olhamos por cima. Nós vemos a perfeição do plano de Deus se cumprindo em meio ao caos, em meio às injustiças, em meio a toda essa situação. Os incrédulos, coitados, quando olham ao redor que veio o caos, isso é fatalidade. São divindades cegas. Eles são forças da natureza. Acaso, é um acaso. Eles não dizem, é Deus que está no controle. Não dizem. Sabe por quê? Porque eles não têm a revelação de Deus em Cristo. Essa que Paulo está dizendo que você ganhou. Eles não têm essa revelação. Então eles não enxergam. Eles não honram Cristo como soberano do céu e da terra. Não honram. Não veem Cristo como alguém digno de ser louvado, como alguém atraente, como alguém diante do qual todos os homens devem se curvar, se prostrar em adoração, reverente, trêmula. Eles não veem. Somente o cristão pode fazer isso, meu irmão, porque compreende a centralidade absoluta de Cristo, que Ele é o centro máximo do céu e da terra, aquele para o qual todas as coisas apontam, aquele para o qual todas as coisas convergem. Cristo, para onde você for, tem uma seta apontando para Cristo. Pergunto a você, Cristo é essa pessoa para você? Você reconhece o governo absoluto de Cristo sobre todas as coisas, sobre a sua vida? Você entende que as suas aflições, seus dissabores, suas cargas são cristocentricamente determinadas, controladas, preparadas para o seu bem? Você dá glórias a Cristo, porque Ele é o Altíssimo, o central, o centro de gravidade, o centro nevrálgico da terra e do céu. Você dá glórias a Ele por isso. Você se curva em adoração diante daquele para o qual todas as coisas lhe são dadas. Que respostas você dá? Nós concluímos dizendo assim: por sua graça assombrosa, o Senhor lhe resgatou, lhe deu a redenção, Ele remitiu, perdoou todos os seus pecados, e se lhe revelou a você em Cristo. Você conhece Deus, conhece Jesus, como ninguém conhece. Ouvindo a pregação da palavra, você sentiu ter aumentado em você o temor, o tremor devidos a Cristo. Ouvindo a pregação da palavra como você ouviu, você sente ter aumentado em você a gratidão, porque foi esse Jesus Altíssimo que disse ao carrasco: pare, eu vou no lugar dele, eu morro por ele. Porque Ele lhe amou enquanto você o odiava. Ele lhe comprou com preço do seu próprio sangue, da sua própria vida. Você, ouvindo a pregação, sente que o seu caminho é agradar a Deus, agradar a Jesus e agradecer-lhe por tudo quanto lhe acontece, sejam alegrias, sejam aflições. Ouvindo a pregação, você se sente em falta diante de Cristo, dizendo: Senhor, Tu és esse aqui mesmo. Toda essa riqueza Tu me deste, Senhor. Eu nunca te agradeci. Eu te agradeço tão pouco, Senhor. Você está disposto agora a dizer, como disse o salmista: Senhor, que te darei por todos os Teus benefícios para comigo? O que é que eu vou te dar? Ouvindo a palavra, reformule sua forma de conhecer Cristo, valorizar Cristo. Não mais tenha Cristo como um comum, mas Ele é o centro do céu e da terra. E Ele está aqui nessa noite falando ao seu coração, pregando a palavra a você, usando um mero instrumento humano. A palavra foi pregada conforme está escrito. Reformule, pegue-se ao Senhor, conheçam mais e mais. O povo que conhece ao seu Senhor se torna forte e ativo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
que Deus diz às igrejas. Amém.